Vamos lá, a gente continua então repercutindo a decisão aí do ministro Edson Fachin, que recuperou, o direito de Lula disputar eleições. Mais entrevista importante então para vocês agora. A conversa é com Guilherme Boulos, do PSOL. Boulos, boa noite, muito bem-vindo de volta à CNN. Aqui Mona Lisa falando, você me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a quem nos acompanha na CNN. Te escuto bem. Bom, ex-candidato à presidência, ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, vou chamá-lo de Boulos, pode ser, ou quer que chame de ex-candidato? Não, Boulos, tá bem. Então, vamos lá. Vamos conversar. Em todo aí o processo da disputa, especialmente a disputa em São Paulo, que o senhor foi para o segundo turno, muita gente apontou a sua candidatura, você, como uma nova voz, uma nova cara para a esquerda que está dilacerada para muitos, perdeu força, está dividida. Mas com essa notícia de agora, Luiz Inácio Lula da Silva volta com direitos políticos. Essa notícia, sem nenhuma frescura, sem nenhuma resposta política, tirou um pouco aí da esperança do senhor ser, então, o candidato que unificaria a esquerda numa eventual candidatura do senhor à presidência da República em 2022? Bom, Mona Lisa, primeiro, a decisão do ministro Fachin foi uma decisão correta. A decisão dele fez justiça. Eu, desde 2018, inclusive, fui um dos que denunciei o processo arbitrário que foi conduzido contra o Lula, um processo sem provas. Depois, as mensagens da Vaza Jato mostraram isso. A operação spoofing comprovou isso, tanto é que estava à beira da segunda turma do Supremo julgar a suspeição do Sérgio Moro, justamente pelos padrões totalmente inadequados, ilícitos, que ele utilizou na condução desse processo. O Moro politizou a justiça brasileira nesse caso, e aí a questão, independente das pessoas gostarem ou não gostarem do Lula. O que não pode é um juiz substituir o eleitorado e subverter a democracia pelos seus gostos e pelas suas opiniões políticas. Então, essa decisão de hoje, eu considero que foi uma decisão correta, ajudou inclusive a desmontar a farsa, da eleição do Jair Bolsonaro, que se deu em cima da exclusão do Lula em 2018. Mona Lisa, eu não pauto as minhas posições políticas por conveniências eleitorais. Nunca fiz isso. Em 2018, eu fui o candidato do PSOL à presidência da República e fui contundente, tive na linha de frente das manifestações contra a condenação e a prisão do Lula. O que eu tenho defendido para 2022, isso desde o fim das eleições de São Paulo, quando eu pude também me voltar mais para o debate nacional de novo, o que eu tenho defendido é que a esquerda se una, que o campo progressista construa uma mesa de unidade para já agora, em 2021, apresentar um projeto, saídas para o país, um país que está sem rumo, que está à deriva, um país que está nas mãos refém de um verdadeiro genocida, com mais de 260 mil mortes, e que chegue em 2022 de forma unificada para apresentar um projeto de reconstrução nacional. Nunca coloquei o meu nome ou interesses pessoais à frente desse projeto. Eu acho que, nesse momento, nós precisamos ter grandeza histórica e responsabilidade para colocar o país à frente, para a gente poder superar esse pesadelo representado pelo bolsonarismo. Sim, só para deixar muito claro, muitas vozes apontaram o senhor, então, com essa possibilidade de dar um refresh à esquerda e sim ter o tal poder de união. O que muita gente sempre apontou que, diante do desgaste, diante da reiteração da candidatura, Luiz Inácio Lula da Silva não teria mais essa condição e já largaria num enfraquecimento. Nessa perspectiva, o senhor, então, seria prejudicado, mesmo tendo mais condições, vamos dizer assim, de um novo discurso, uma nova cara, de aglutinar, então, a esquerda. Minha pergunta foi nessa linha. Nessa linha, como é que o senhor responde, por gentileza? Novamente, Mona Lisa, eu não pauto as minhas decisões políticas e as minhas posições políticas por conveniências eleitorais, mas te digo, não me sinto nem um pouco prejudicado por essa decisão. Sinceramente?
Sinceramente, francamente, não teria por que ter uma posição diferente daquela que eu penso e expressá-la aqui. Veja, eu acho que essa decisão de hoje é boa para a democracia brasileira. O que aconteceu com Lula, Mona Lisa, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa que determinados membros do judiciário resolvam, né, usar suas togas para fazer política. Né? O que se fez hoje, né, anulando as suas condenações, só esperamos que isso não seja utilizado para ser também uma anistia para o Sérgio Moro, para não deixar de julgá-lo pela suspeição e pelas condutas ilícitas na condução da Lava Jato. Como ele dizia que ninguém estava acima da lei, ele também não pode estar acima da lei. Esperamos que a decisão de hoje fortaleça a democracia brasileira e que o Lula possa ter os seus direitos políticos. Eu vou continuar trabalhando, como já vinha trabalhando, independente disso, pela unidade do campo progressista. E acho que a gente precisa discutir um projeto comum antes de entrar no debate dos nomes. Caio Junqueira, a sua pergunta? Boulos, queria sua avaliação, bolsonarismo contra o lulismo em 2022 aniquilaria as candidaturas que estão tentando se formar pelo centro? Caio, eu acho que 2022 já vinha expressando isso, até pelo aprofundamento da desigualdade no Brasil. Você tem o cenário da pandemia, nós temos uma bomba relógio esse ano, né? A pandemia descontrolada no país, nós estamos à beira do caos, do colapso, nós temos 14 milhões de desempregados, inflação de alimentos, inflação de combustível, volta da fome. O cenário do Brasil é um barril de pólvora. Esse aprofundamento da desigualdade, inevitavelmente, faz com que as posições políticas que se posicionam de uma forma mais contundente, né, contra a desigualdade, por políticas sociais, por investimentos públicos no campo da esquerda, tenham mais força eleitoral também em 2022. Eu já avaliava que a esquerda teria todas as condições para estar no segundo turno em 2022. O Bolsonaro, apesar de todo o desgaste, de toda a tragédia, ainda mantém a aprovação de pouco menos de 1/3 da sociedade, o que pode também levá-lo para o segundo turno. Agora, não vai ser uma repetição de 2018. Você sabe que muita gente tem falado isso, né, cara? Vai repetir 2018. Não, o cenário é totalmente outro. Né? O que está colocado para 2022, o Bolsonaro não vai poder vir com o discurso dele de antipolítica, vou mudar tudo que está aí, vou acabar com a corrupção. Como é que ele vai fazer isso? Depois da rachadinha, da mansão do filho dele, de todos os esquemas do governo dele, de se aliar com o Centrão, de 14 milhões de desempregados, né, de 260 mil mortos. O antibolsonarismo hoje, né, é a principal força da sociedade brasileira e eu acredito que nós vamos ter todas as condições para derrotar o Bolsonaro em 22. Mais uma pergunta agora do nosso analista Fernando Molica. Chega, Molica. Boa noite. O senhor falou em unidade do campo progressista, do campo da esquerda. O senhor exclui dessa busca de unidade partidos que não sejam de esquerda? Só para lembrar que quando o PT ganhou as eleições, os candidatos a vice eram políticos mais conservadores, né, como o Zé Alencar e o Michel Temer. Olha, Molica, primeiro, boa noite. Não se trata de eu fazer uma exclusão desse campo. É que eu acho que o campo de centro, ou centro-direita no Brasil, não toparia uma aliança que fosse protagonizada por posições e por um projeto de esquerda. Veja, eu sou uma das pessoas que defendo uma unidade ampla para a gente poder enfrentar a tragédia do bolsonarismo, né? Por exemplo, nas campanhas contra o negacionismo, em defesa da vacina, na campanha em defesa das liberdades democráticas, dos jornalistas quando são atacados, contra os arroubos do Bolsonaro, de falar de AI-5, de defender tortura. Eu acho que cabe todo mundo nesses momentos. Agora, num projeto eleitoral, você está discutindo o país, você está discutindo o projeto de país. E boa parte dessa centro-direita, ou para não dizer quase toda ela, de algum modo é sócia dessa política econômica do Bolsonaro. Né? Defende, critica o Bolsonaro pelos seus exageros, mas defende a política econômica que está sendo aplicada pelo Paulo Guedes, que levou o Brasil a esse abismo que está, a uma depressão de investimento público, né? a saída de empresas como a Ford, a um profundo desemprego.
Então, o nosso projeto para o país é diferente. Por isso que eu acho que as condições para uma aliança com os setores da centro-direita num primeiro turno não estão colocadas. E eles têm os seus candidatos, já se lançaram e já estão em campanha. Agora, num segundo turno, eu sou totalmente favorável que se unam todos, qualquer candidatura que esteja lá representada, contra o Bolsonaro. Thaís Arbex, agora a sua pergunta. Boa noite, Boulos. Falando com alguns aliados do ex-presidente Lula, eles classificaram o momento como de euforia contida. Qual que é a sua avaliação? Acha que tem que ser uma euforia contida mesmo? Ou já poderia comemorar? Ou teria que não comemorar? Qual que é a sua avaliação? Olha, Thaís, eu vejo duas cascas de banana na decisão do Fachin. Uma primeira é justamente livrar o Moro da suspeição. A segunda turma do Supremo ia julgar a suspeição do Moro e todas as informações de bastidor vinham no sentido de que o Moro ia ser julgado suspeito. Então, a decisão do Fachin, que notoriamente é alinhado ao que foi feito em Curitiba e ao próprio Sérgio Moro, é uma decisão que, de algum modo, livra o Moro. Eu acho que isso é perigoso, gerar esse sentimento de impunidade para quem causou um dano tão grande à democracia brasileira. Uma segunda questão é que o Fachin também não anulou a etapa de instrução do processo, o que faz com que o juiz de primeira instância do Distrito Federal, se também tiver as mesmas convicções políticas que pautaram aqueles de Curitiba, pode fazer uma condenação expressa e a gente viver um déjà vu daquilo que a gente viu em 2018. Então, eu acho que essas situações, de fato, são preocupantes. Mas, reitero, eu acho que a decisão fortalece a democracia brasileira, a decisão faz justiça e a decisão, acho que representa um basta nessa politização, partidarização do judiciário que fez tão mal ao Brasil. Mona Lisa, de volta aqui com as perguntas. O senhor fez algum contato hoje com o ex-presidente Lula? Mandou mensagem, ligou? Teve algum tipo de contato ou não? Eu liguei para ele estava numa reunião e quando eu entrei em entrevista ele me retornou aqui no telefone. Não pude falar justamente por causa do nosso bate-papo. Assim que terminar a entrevista, vou falar com ele. E a conversa já vai ser o horizonte político daqui para frente ou só parabéns por enquanto? Eu parabenizá-lo, Mona Lisa. Eu tenho conversas não apenas com Lula, mas com outras lideranças do campo da esquerda de maneira frequente sobre o momento atual, sobre o drama atual que o país vive. Você sabe, Mona Lisa, que eu vejo muita gente já com essa cabeça totalmente voltada para 22 e se esquecendo de 2021. Nós estamos numa das maiores crises da nossa geração, na maior crise da nossa geração. Nós estamos à beira, nas próximas semanas, do país inteiro entrar em colapso por falta de leitos, médico tendo que escolher quem vive e quem morre. A fome voltou pesada no país. Eu tenho participado, inclusive, junto com o movimento social, de iniciativas de cozinhas solidárias, de iniciativas para combate à fome, a inflação de alimentos, a inflação de combustível. O drama de 2021 é muito grande para que a gente se dê ao luxo de ficar só fazendo arranjos e amarrações para 2022. Por isso, o meu esforço é dialogar do meu partido, do PSOL, junto com outras lideranças, com outros partidos políticos, para já agora construir uma mesa de salvação nacional, uma mesa para apresentar rumo, para apresentar projeto. Não tem rumo, o Brasil não tem presidente, tem alguém que despreza a vida, que não se preocupa com a vida das pessoas, que diz que o sofrimento das famílias que perderam seus entes queridos é mimimi, que as pessoas têm que parar de chorar. O Bolsonaro é desprezível do ponto de vista político e do ponto de vista humano. E, por isso, a ação da oposição requer urgência. Eu também estou preocupado com 2021, não só com 2022. Guilherme Boulos, muito obrigada pelo tempo aqui conosco. Muito obrigada por responder a todas as perguntas. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada, Caio, Thaís e Molica, que também participaram comigo dessa entrevista.